Se hoje fosse retirada toda a sua capacidade de pensar, de raciocínio, vamos supor que tiram o teu córtex frontal, te voltam para a condição de um animal. Muito provavelmente você iria agir seguindo a regra que todos os outros animais desse planeta agem, tudo aquilo que eles fazem. O que é? Basicamente ligado a duas coisas: sobrevivência e reprodução. Você só ia se importar com isso. Você só ia se importar com sobreviver, ter abrigo, cuidar da sua tribo, conseguir alimento, conseguir ali o mínimo conforto possível, tudo relacionado à sobrevivência, não ter doença, não ter predadores por perto, enfim, tudo isso. E ao mesmo tempo também você ia se preocupar com reproduzir, com quem que seria o par que você ia formar, se essa, no caso de uma mulher, se essa pessoa ia ter um quadril largo, para ser uma boa, entre aspas, parideira, enfim, tudo. Se a gente tirasse todo o córtex frontal e voltasse o ser humano em uma condição de um animal, ele de fato agiria muito parecido com um macaco, para não dizer que ele faria a mesma coisa. Então, por algum motivo, Deus, a espiritualidade ou então a própria evolução veio ali e colocou um raciocínio, colocou uma capacidade de você pensar, né? Mas se a gente parar para perceber, esse neocórtex é algo muito, esse córtex frontal, né? Enfim, é algo muito novo que a gente tem do ser humano. É só uma partezinha que veio muito depois aí dessa nossa evolução. Então, por ser algo um pouco novo, não é tão sofisticado igual essas outras coisas que a gente já tem ligado ao animal, que de fato seria sobrevivência e reprodução. Então, às vezes, muitas pessoas falam assim: ah, não, mas a gente pensa, a gente tem capacidade de analisar as coisas, de pensar, de repensar, de comparar os dados, mas muito provavelmente você está sofrendo uma influência gigantesca da sua parte biológica, que é a sobrevivência, que é a reprodução. Ou seja, se 90% do seu corpo evoluiu de fato ligado à sobrevivência e reprodução, não é só porque você pensa que você consegue dominar tudo, que você consegue anular tudo, tá bom? Existem alguns casos que você de fato consegue uma expansão de consciência, você consegue ficar muito tempo sem se alimentar, muito tempo sem tomar água. Enfim, existem outros N fatores aí que até chegam a ser algumas coisas sobrenaturais, mas não vem ao caso. Aqui a gente está buscando aqui de fato uma coisa mais básica, uma coisa mais comum, uma coisa mais normal, tá? Então, qual que é o ponto aqui? Não é só porque a gente pensa que a gente consegue de fato dominar todos os nossos instintos, dominar tudo aquilo que a gente quer, né? E um dos motivos desse é porque, racionalmente falando, é muito fácil a gente não querer perder a linha emocionalmente, a gente não ficar bravo, não ficar magoado, não ficar entristecido, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Mesmo a gente não querendo, mesmo a gente sabendo racionalmente que esses sentimentos fazem mal para a gente ainda permite a gente ficar assim. Por que será então? Porque talvez nós não temos todo o controle do nosso corpo igual a gente gostaria. E, entrando ainda nesse assunto, existe um livro de marketing que ele se chama Cashvertising, e ele traz 8 forças, praticamente 8 forças naturais, que elas estão dentro do ser humano e praticamente moldam todas as ações que ele faz, tá bom? Muita gente fala assim, exemplo, né, um cara de, sei lá, de 25 anos, ele fala: eu quero comprar um carro. O ser humano de verdade, você acha que o ser humano cru, ele tá importando, ele quer um carro, ele quer entrar dentro de uma parada de 4 rodas só para ficar ali, botar gasolina. Não, ele não quer isso. O que ele tá buscando comprando um carro? Ele quer talvez mais conforto, ele quer chamar a atenção das mulheres, ele quer talvez dar mais conforto para a família dele, ele quer não precisar ficar andando muito para chegar no trabalho, que seria coisa relacionada a conforto. Ele quer mostrar para as pessoas que ele é bem sucedido, isso querendo ou não sobrevivência, igual a gente vai ver aqui. Então, muitas das coisas que a gente faz hoje sempre tem algo por trás ali, e esse algo por trás está ligado à sobrevivência e reprodução. Como falar apenas em sobrevivência e reprodução é algo muito genérico, eu trouxe esses 8 conceitos do livro que eu vou te falar agora. Você vai pirar a cabeça de tão legal que eu acho esses conceitos e o quanto que a gente consegue ver eles aplicados pra gente e aplicado na vida de outras pessoas. E tem um spoiler aqui.
Quando você aprende esses conceitos, você também aprende um pouquinho mais a como se hackear. Porque você sabe que você vai ter alguma tendência biológica a querer agir de tal maneira. Então você pode usar a sua cabeça, seu raciocínio para falar assim, ó, eu sei que às vezes eu não posso ficar, exemplo, muito tempo sem ir para a natureza, eu não posso ficar muito tempo sem me distrair e tal, porque senão eu vou ficar estressado. E aí você começa a entender melhor, um pouquinho mais como a sua máquina, toda essa máquina sua aqui funciona e com isso você consegue ter mais controle sobre você mesmo, tá bom? O primeiro aqui, o primeiro desse The Life Force 8, são oito pontos, né? O primeiro deles seria Survival, Enjoyment of Life e Life Extension, que seria basicamente a sobrevivência cru, estender a vida, ter mais qualidade de vida, sobreviver e se divertir. Tá? Essa é uma das 8 forças que atua muito forte no ser humano. A segunda seria se divertir ali com alimentos e bebidas. Né? Não é à toa aí que muita gente gosta de gastronomia, às vezes a pessoa segue um monte de canal de culinária, fica testando várias receitas diferentes, quando na verdade às vezes era só mais fácil ficar pedindo delivery ou ficar fazendo qualquer coisa ali gostosa para comer, mas não, a pessoa de alguma forma ela quer deixar aquilo melhor enfim, isso talvez é o motivo de porque existem restaurantes caros aí que são mega bem sucedidos, né? Seria muito louco assim, tipo, do nada, será se todo mundo vai lá só para ficar pagando caro e comer pouco? Não, tem alguma coisa por trás disso. Existe um desejo biológico e muito intrínseco nisso, que é de fato se divertir, se deliciar com a alimentação e com bebidas, tá bom? O terceiro é liberdade do medo, da dor e do perigo, tá bom? Então, se a gente pode ver muitas campanhas, principalmente coisa voltada à saúde que a gente vê no marketing hoje, pessoas abordando, assim, falando sobre algumas doenças que muitas pessoas têm, assim, no Brasil. Elas falam assim, ó, como se livrar de tal doença, como evitar tal doença acontecer, ou então até mesmo quando você vai no médico, o médico tá lá, papapá, falando um monte de coisa, mas quando ele fala assim, ó, você corre risco talvez de ter tal coisa por causa disso, aí parece que a gente até antena, né? Você fala assim, puta merda, peraí, deixa eu rever então o que eu tô fazendo. O médico falou que tem um perigo disso. E, de acordo com essa terceira força da vida, né, eu quero me livrar de tudo aquilo que é medo, que é dor e que é perigo para mim. Então é algo que sim que me chama a atenção. O quarto ponto aqui seria sexual companionship, que seria basicamente ter relações sexuais, ter uma companhia sexual, né? Porque, cara, isso é a coisa mais ligada à reprodução. Lembra que se a gente for no nível básico, é sobrevivência e reprodução, a reprodução, esse segundo ponto, está intimamente ligado com a pessoa fazer sexo, tá bom? Então ele comenta aqui que quando a pessoa tem um sexual companionship, essa seria a quarta força. E talvez é por isso aí que muitas coisas hoje em dia vendem pra caramba. Por exemplo, esses negócios de sexy shop, essas paradas eróticas, pornô aí, acho que é a segunda maior indústria do mundo, só perdendo para a indústria farmacêutica. Ou seja, existe um porquê que o sexo, a relação sexual, essa coisa erótica, porquê que isso é tão instigante para o ser humano, tá bom? O quinto ponto seria viver em condições confortáveis. E aqui a gente não precisa nem explicar muito, mas quando a gente está vivendo em condições confortáveis, significa que a gente está a salvo, que a gente está seguro, né? Talvez por isso que muitas pessoas não gostam tanto de assumir riscos do empreendedorismo, ou então riscos de viver prestando serviço, ou risco de colocar, sei lá, um dinheiro, sei lá, 100 mil, 200 mil em algum negócio e esse negócio quebrar. Por quê? Porque tudo isso vai, de fato, tirar as condições confortáveis que ela está vivendo. Talvez esse seja o motivo que a maioria dos seres humanos buscam uma CLT, buscam algo ali, é garantido, eu sei que ano que vem eu vou ganhar um pouquinho mais, tá bom? Eu acho que essa é uma força, de fato, que talvez pode gerar isso no ser humano e querer evitar o ser humano de correr tanto risco assim, tá bom? Outra coisa aqui, o sexto ponto, a sexta força, seria ser superior, vencedor e continuar junto com a manada. Então isso aqui não precisa nem falar que seria basicamente o ego da pessoa, né? Às vezes a gente vê o vizinho ali, sei lá, compra um carro, a gente quer comprar um carro também. O vizinho faz uma reforma na casa, fica muito bonito, a gente também quer fazer uma reforma na casa, né? E tem um outro fator aqui que, além da gente ser de fato vitorioso, ser o superior, ser o número um, ser o melhor daquilo que a gente faz, tem uma expressão que é keeping up with the Joneses, que seria basicamente a gente também não ficar para trás.
Por exemplo, se todo mundo da minha rua aqui agora começa a fazer uma reforma na casa deles, isso inconscientemente exerce uma pressão sobre mim de, porra, tá todo mundo reformando, só eu que não vou fazer. Imagina, o pessoal vai sair na rua, vai ver todo mundo reformando, todas as casas ficando mega bonitas e tal, e a minha, às vezes, que precisa de um ou outro ajuste, eu não tô fazendo, né? Então, toca naquele medo do ser humano, dele ficar para trás, dele ser julgado, dele não pertencer mais àquele grupo. Essa necessidade de pertencimento é algo muito forte, muito grande que o ser humano tem. E tá ligado, de fato, a essas forças que regem ele. O sétimo ponto aqui seria cuidado e proteção daqueles para quem ele ama, daqueles com quem, enfim, da família dele, das pessoas que ele ama. Que seria basicamente a gente ter uma convivência em tribo, né? Mas da onde que surge isso? Pensa comigo. Você tem mais chance de sobreviver em uma selva, né? Vamos pensar na evolução, em uma selva, por exemplo. Você tem mais chance de sobreviver sozinho ou se você tem um apoio da sua tribo, se você tem o apoio ali dos nômades que estão junto com você. É claro que quando você se une com outros seres humanos, a sua chance de sobrevivência é maior. Então, daí a gente pode explicar por que a gente ama tanto a nossa... Alguns não, né? Mas, enfim, a maioria, assim, ama tanto a família, ama tanto os amigos, porque além de fato, ter esse sentimento afetivo, ter tudo isso, quando a gente puxa lá no fundo, existe uma linha ali, um traço do nosso DNA que vai estar falando assim, cuida das pessoas que estão perto a você, que gosta de você, de quem você gosta delas também, porque assim aumenta a sua chance de sobrevivência, tá bom? Se a gente traz para um exemplo de hoje em dia, não precisa ser o exemplo da pré-história, onde a gente corria risco de morrer para tigres, leões, entre outros animais, se a gente traz para o contexto de hoje, se alguém fica doente, por exemplo, e a família está perto, a família vai cuidar dessa pessoa. Se alguém está passando uma dificuldade financeira, os amigos podem ajudar essa pessoa, tá bom? Então, às vezes, não precisa ser só aquele medo pré-histórico ali, enfim, esse medo de selva, de morte propriamente dita. Pode ser outros tipos de medos, outros tipos de perigos que, se você se importar com as pessoas que você ama e buscar o bem deles, buscar ajudar eles, buscar saber como que eles estão, você vai garantir a sua sobrevivência e também a deles. E aqui a gente chega na nossa última força, que seria social approval, que seria basicamente a aprovação social. Existe um grande motivo de porque talvez muitas pessoas, quando elas começam a ter muitas mudanças na vida, principalmente passar por alguns problemas como ansiedade, depressão, estresse muito grande, essa pessoa ela se afasta um pouco mais do grupo. Então a gente, ser humano, a gente meio que detecta isso. Essa pessoa aqui ela não está sendo tão aprovada para o grupo, ela não está saindo mais com a gente, ela não está se vestindo mais como a gente, enfim, ela não está tendo aquela aprovação. O que está acontecendo? Né? E por um outro lado também, isso acontece como? Isso acontece quando a gente tem uma cultura, por exemplo, uma cultura brasileira, e chega aqui uma pessoa, sei lá, da Argentina, do Chile, né, se vestindo completamente diferente, com hábitos alimentares diferentes, falando uma outra língua. Então, o que a pessoa precisa fazer para ela ser aceita aqui por nós brasileiros? Talvez seria tomar uma caipirinha, seria comer uma feijoada, seria aprender algum jargão em português que a gente usa muito, alguma gíria, alguma brincadeira, porque dessa forma ela começaria a ter mais aprovação social. Ela sairia na rua, nas festas, todo mundo a falar, eu gosto dessa pessoa, acho ela legal, essa pessoa é sociável, essa pessoa faz parte. Volta naquela questão, né? Essa pessoa pertence a esse ambiente, eu aprovo essa pessoa faz parte do mesmo lugar, da mesma tribo que eu também faço parte. Então, naturalmente, o ser humano busca a aprovação social, tá? Essa seria aqui The Life Force 8, seria as 8 forças que regem o ser humano, que regem a vida humana, tá? Que mesmo a gente sabendo delas, a gente ainda não consegue dominar elas por completo, tá bom? Só que aí que tá, pra gente terminar esse vídeo, eu quero só deixar um fato muito interessante com você. Qual que é esse fato, Norton? O fato é o seguinte, a gente sabendo que a gente tem tendências a agir e a buscar esse tipo de coisa, a gente consegue entender melhor o nosso comportamento. Eu vou te dar um exemplo. Eu não sou muito fã de carnaval. Acho que esse é o terceiro, quarto carnaval que eu de fato... Não, acho que é o segundo, terceiro, enfim... que eu não saio pra rua, que eu não faço nada. Dentro de mim, às vezes, de fato, vem aquela vontade de falar assim, não, mas
cadê o pessoal? Tem que saber como é que meus amigos estão, tem que estar divertindo e tal, e tal, e tal. Por quê? Porque uma festa, ela abrange muitos pontos. Ela abrange o ponto 1, que é sobrevivência, se divertir na vida. Ela abrange o ponto 2 aqui do que a gente passou, que seria se divertir com alimentos, com bebidas. Ela abrange o ponto 4, que seria encontrar uma companhia sexual. Ela abrange o ponto 5, nem tanto, mas o 6, que seria ser superior, vencedor, ou então se manter atualizado igual a algo que todo mundo está fazendo, tá bom? Então eu estaria ali junto com todo mundo, aquela tribo, o senso de pertencimento. Então uma festa, eu fiz alguns cálculos aqui, ela completa 75% do The Life Force 8. Dos 8 pontos que tem, ela cobre 6 pontos do Life Force 8. Né? E sabendo disso, aí eu fiquei pensando, cara, mas eu deveria ser um pouco mais sociável, deveria fazer isso e tal e tal. Mas aí vem outro pensamento, fala assim, cara, às vezes eu não sou tão fã disso, eu já parei de beber, parei de fumar, às vezes não sei ali com quem que eu iria dar um rolê, se eu me sentiria um pouco deslocado, às vezes, enfim, já não é tanto mais a minha praia, aquela barulhada, aquele tipo de música. Mas aí vem aquela vontade biológica, mas tu tem que fazer parte, tu tem que ser aprovado pela sociedade, tu tem que se manter atualizado. Então, a gente, entendendo melhor esses 8 pontos, a gente consegue saber o que é aquilo que a gente realmente, enfim, o que é aquilo que a gente imagina, que a gente quer, que a gente elabora e como que essas forças agem em contrário com a gente, né? Qual que foi o desfecho? Cara, não fui pro carnaval, né? Mas muito do porquê eu não ter ido também foi porque eu sabia que essas forças estavam agindo sobre mim, né? Então você consegue, como é que eu posso dizer, reagir, então agir em cima dessas forças quando elas agem em cima de você, né? Por ter tomado a decisão de às vezes não gostar do tipo de ambiente, das músicas, do próprio rolê em si, eu optei por não ir. Eu fiquei um pouquinho com a consciência pesada, às vezes que eu queria ter ido, mas falei, cara, na verdade eu não preciso disso. As forças que estão agindo sobre mim, me impelindo aí, não é porque eu quero. É as forças biológicas que estão mandando eu ir para lá. Então, sabendo disso, não é aquilo que eu quero, são as forças biológicas. Hoje eu vou optar por fazer uma troca. Eu não vou respeitar os meus desejos biológicos, mas vou respeitar. Eu queria ali ficar em casa, ficar de boa, ficar só com a minha família e sem nenhum peso na consciência de não ter saído para carnaval, de não ter feito nada. Então, o que significa isso? Significa que quando você sabe das 8 forças que exercem uma influência absurda em cima de você, não significa que você vai conseguir ser superior a elas. Nenhum ser humano é superior a essas 8 forças, principalmente em conjunto, porque isso está escrito no DNA dele. Mas você consegue ficar um pouco mais consciente de quando é você de verdade ali, pensando, agindo, seus desejos, seus quereres, e quando são essas forças que estão, de fato, te puxando para fazer alguma coisa. Sabendo disso, você fica um pouco mais consciente de como que o seu corpo funciona, do que você quer, do que você não quer, o que é ação, o que é reação, tá? E aí você ganha um pouquinho mais de consciência e isso te permite viver um pouco melhor, tá bom? Gratidão de você ter ficado até aqui. Um ótimo, eu ia falar um ótimo abraço, né? Mas enfim, um ótimo abraço também está funcionando essa expressão. Um ótimo abraço e até o próximo vídeo. Valeu!